Então, Cristina, olha, estou aqui com o Derrubando Mitos. Deixa eu mostrar aqui, olha, para você que está em casa, esse aqui é o livro da Cristina, o Derrubando Mitos, que fala bastante da Bíblia e sobre essa especialidade, né, que você traz da arqueologia. Olhando aqui o teu livro, eu vi logo no prefácio que quem escreve é o Dr. Marcos Eberlin, nosso amigo de longa data aqui do Identidade Geral, e realmente uma pessoa muito interessante para abrir, né, apresentar para as pessoas o que seria o teu livro. Sim, Marcos Eberlin me ajudou muito nessa questão da parte científica, especialmente do livro de Gênesis, que é o que eu estou abordando nesse livro, né? Tanto ele quanto os demais especialistas, né, cada um me ajudou numa área diferente, né? O pastor Luiz Saião, nas questões do hebraico, né? O Hernandes Dias Lopes, nas questões teológicas. Então, eu costumo dizer que é um trabalho em conjunto, não é um trabalho só meu. Né? Muito bom ter essa troca, né? Sim, eu entendo que o meu trabalho é mais comunicar, né? Eu não sou, assim, especialista nessas áreas. Eu estou aqui para comunicar o que eles descobriram, né, as novidades, o que a gente pode buscar para entender a Bíblia de uma forma melhor. Na verdade, a gente que é jornalista, é assim que a gente se sente muito confortável, né? Sim. A gente dando voz para quem são esses especialistas. Sim, e não a gente afirmando algo, né? Sim, até porque a gente não tem como se especializar em tudo, né? É verdade. Tem como a gente ser, eu sou uma arqueóloga, uma científica, cientista. Uma cientista, ou tem tantas outras profissões, né? Que esclarece, não sou uma engenheira, mas eu posso conversar com um engenheiro naval e entender muitas coisas a respeito da Arca de Noé, por exemplo. E essa é a beleza da profissão. Sim. Agora, você diz aqui no teu livro, se eu não me engano também ali, logo na introdução, que um objetivo que você tinha em estudar a Bíblia era tentar entender ou tentar até sentir qual era essa transformação que as pessoas sempre diziam que sofriam ao entrar em contato com a Bíblia. Sim. E aí, qual foi a transformação que você sentiu? Várias, né? E realmente essa transformação ela é muito verdadeira. É real. É real. Acontece. Totalmente. Né? Tudo que você pensa em relação à igreja, quando a gente está do lado de fora, é totalmente diferente quando você está no contexto bíblico, quando você entra em contato com a palavra e quando você entende. O que acontece? Você está lendo a Bíblia, você não entende, você ouve a explicação de uma pessoa de fora e não é bem aquilo que você pensava. Muita gente se afasta da Bíblia por causa disso, mas se você mergulhar na Bíblia, nesse ensinamento e buscar as informações, buscar as suas dúvidas, acho que o ingrediente é a curiosidade, né? Que é típico da gente, né? Do jornalismo. É a curiosidade que me levou a essa transformação. Não basta só ler. Eu tenho que ler, eu tenho que entender, aí sim eu sinto a transformação. Então, eu senti muito. Impressionante. Sim. E você fala aqui de que você então queria derrubar alguns mitos, inclusive por isso o título do livro. Eu achei interessante porque você fala, né, que esse termo mito, ele é usado, né, desde a Grécia Antiga, mas hoje ele é até um pouco banalizado. Né? Sim. Então, quais foram os mitos que você se preocupou em derrubar e a pessoa vai encontrar aqui nesse livro? Vou, assim, dar vários exemplos, né? Porque são muitos, a gente não pode mergulhar muito só em alguns. Dos mitos sociais, que eu sempre falo, eu acho interessante, que é a questão dos 10% do cérebro, e a gente usa o nosso cérebro em sua totalidade, e a própria Bíblia sustenta essa ideia, porque nós temos a mente de Cristo. Esse é um deles. E outras questões que tudo que as pessoas leem e acham estranho na Bíblia, quando você fala da Arca de Noé, quando você fala da abertura do Mar Vermelho, tudo parece fantasioso. Parece que é só uma história realmente, um romance. As pessoas recontam e transformam isso em mito. Então não é verdade, tá vendo? A Bíblia é um livro de fantasias. Então, me aprofundando nesses assuntos é que eu chamo de derrubar o mito. Vamos entender o que houve. Existem provas arqueológicas, existem provas científicas, tem gente importante falando sobre isso. Vamos dar um pouco de atenção. Vamos unir todos esses especialistas para falar sobre o mesmo assunto, para ver qual é a novidade que eles têm,
O que a gente está deixando de dar atenção? Por que a gente não está entendendo? Uhum. Então, na verdade, o meu trabalho é esse, é unir todos esses especialistas e, como você disse, dar voz a eles num único trabalho. Tem um mito que você trata aqui, que é muito interessante, sempre rende, que é a história dos dinossauros. Né? Todo mundo fala disso. A Bíblia não diz dinossauro, esse nome não está na Bíblia. Não. Mas você mostra pistas de que esses animais, eles realmente existiram. Sim, o Bemoute e o Leviatã. Então, quando você lê sobre eles na Bíblia, você vê que eles têm muitas características do que hoje chamam de dinossauro. Tamanho, a força, a forma como Deus descreve, lembra muito, não podemos afirmar, aqui ó, esse aqui é o dinossauro, tá vendo? Se chamava Bemoute, não é isso. Mas tem todas as características, inclusive pelos fósseis. Então, não tem como não falar que a Bíblia não fala sobre eles, fala sobre monstros marinhos. É verdade. Né, os animais gigantes. Então, eu acredito sim que essas duas citações bíblicas têm a ver com o que chamamos de dinossauro hoje. E aí também existem as teorias de por que esses animais não estão mais hoje aqui, né? Sim. Então existe teoria de que de repente foi uma grande chuva de meteoros que acabou levando esses animais à extinção, erupção vulcânica, o que na minha cabeça é um pouco estranho, porque aí por que só os dinossauros é que foram atingidos por esses fenômenos naturais, né? Sim. E não outros animais de pequeno porte ou até de grande porte, como um elefante, a girafa, enfim. Sim. Mas eles teriam sido extintos nesse período. E você traz uma contraproposta no livro. Sim. Se tivesse ocorrido dessa forma, como teria formado os fósseis? Tudo nos leva a crer que o evento foi um dilúvio. Um dilúvio, porque senão não haveria como encontrá-los. Você tocou no assunto dos fósseis, e aí você trouxe uma informação que é muito interessante, e nem todo mundo sabe disso, né? Que a gente precisa, então, de água e lama para que o fóssil consiga ficar ali, conservado, digamos assim, né? E aí existe aquele teste que mede a idade do fóssil. E não só do fóssil, né? Mas a idade de pedras e esse tipo de coisa, que é o carbono 14. Isso. E você também desmistifica algumas coisas sobre o carbono 14 aqui no livro. Só falando, a gente está falando muito aqui sobre o livro. Gente, tem que ler o livro, viu? A gente está dando aqui pinceladas, né? Cristina, não dá para a gente contar todo o livro e nem a nossa intenção. É só dar um gostinho para o pessoal ter a vontade de ler. Mas você fala também, e como eu disse, desmistifica algumas questões do carbono 14. Sim. O Marcus Eberlin é que eu ouvi pela primeira vez através do Marcus Eberlin, falando que o carbono 14 também sofreu alteração com o dilúvio. Então, ele já deixou de ser confiável. O tempo que se consegue através dessa pesquisa já não é o correto. Por isso que aqui eles chegam a 300 milhões de anos, 20 milhões, 65 milhões. É muito tempo. Mas tudo indica que o carbono 14 foi alterado também, então ele já não é mais confiável. Bom, falando sobre confiabilidade, tem muitas coisas que estão na Bíblia que são uma questão de fé. Né? A gente, por exemplo, como é que a gente vai conseguir provar cientificamente que a Terra foi criada em 7 dias, pelo comando da voz de Deus? Né? Agora, outras coisas, existem evidências de que realmente aconteceram, como estão relatadas na Bíblia, evidências científicas, de fato, e não a Bíblia realmente ela é toda um conto fantasioso, como a gente está conversando aqui. E o dilúvio é uma dessas partes, né? Você estava citando aqui o carbono 14, a fossilização dos animais. Esses são elementos que podem dar uma pista, né? Sim. Os fósseis de peixes em cima das montanhas. É outro exemplo. Eu acho que é uma das provas mais interessantes. Como é que eles foram parar ali? Se não fosse pela água, não é? Se não fosse um dilúvio, uma catástrofe na humanidade e para a natureza. Então, tudo que você busca na natureza, você encontra a prova. Tudo que acontece no passado, de alguma forma, fica um vestígio. Fica registrado. Fica registrado. Tudo que você faz, mesmo na nossa vida. Você pode fazer uma coisa lá no passado, mas vão descobrir.
É o que acontece. Sempre sobra um rastro, né? Sempre, sempre. E é justamente isso que é interessante. Esses especialistas, eles vão atrás desses rastros, dessas evidências, e muitas vezes eles estão divulgando no meio deles. No meio científico, eles estão falando sobre esse assunto, no meio arqueológico estão falando, mas o interessante é você reunir tudo isso e entender que estão falando da mesma coisa. E é muito interessante porque a gente falar de Bíblia, bom, você até fala isso no teu livro, mas é o livro mais vendido que a gente tem na história da literatura mundial, né? Desde quando a prensa foi inventada, lá no século XV, e aí a Bíblia começou, né, a ser produzida em grande escala, você traz um número que são 6 bilhões de impressões distribuídas já da Bíblia. É um livro tão consumido, mas ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade enorme para que as pessoas consigam interpretá-lo, estudá-lo de forma profunda, de forma realmente inteligente, né? Tem os dois lados, né? Eu acho que tem um lado da Bíblia que, se você ler com o coração, com a alma, com o espírito, você vai ver que ela é muito simples. E aí você vai se deparar com uma situação de que nós somos tão livres para ler a Bíblia. A gente tem ela em casa, você pode ter meia dúzia de Bíblia, de capas de cores diferentes, modelos, idiomas versões, diferentes, o que você quiser. Eu acho que a gente acaba complicando. Existe esse lado também. Se você lê com simplicidade, principalmente os evangelhos, tudo que Jesus falou, tudo que Paulo deixou registrado, eu acho que você consegue viver esse evangelho. Se você enxergar a teologia de uma maneira mundial, universal, hoje você vai ver que tem pessoas que não têm acesso à Bíblia, não podem, porque é proibido no país onde elas vivem, porque o islamismo prevalece. Essas pessoas conseguem sentir o amor de Deus e conseguem viver o verdadeiro cristianismo com uma página da Bíblia, ou com uma pregação numa igreja clandestina, numa igreja subterrânea, escondidos. Muitas vezes eles são presos por causa disso, mas eles se arriscam. Então, você vê que na dificuldade, por que a interpretação da Bíblia se torna tão mais fácil e a gente, com essa facilidade, complica tanto? Então, a gente mistura tudo. Aí entra a evolução, criação, design inteligente, aí tem o extremismo, né? Às vezes de ambos os lados, quem está certo, eu estou certo, e aí entra os cientistas com aquela questão de que o criacionismo não está certo, os darwinistas é quem estão. Eu acho que essa facilidade faz com que as pessoas compliquem o entendimento bíblico. Não é tão difícil assim. Não precisa ser jornalista, ligada à associação dos jornalistas investigativos para poder entender a Bíblia, né? De jeito nenhum. É uma coisa muito mais simples. Então, eu acho que falta uma sensibilidade da parte das pessoas, interesse. Porque eu acho que está todo mundo envolvido nessa correria do dia a dia, é tanta informação, é tanta novidade, é tanta dor de cabeça, tanto problema ao mesmo tempo, é a situação do país, as pessoas misturam tudo. Mas a própria palavra fala, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. É que a gente não faz isso. Se a gente buscar primeiro a palavra e procurar alimentar o nosso espírito, eu acho que tudo vai fluir. Mas, infelizmente, não é assim que se vive na nossa sociedade, né? É verdade. Agora, também é importante saber fazer uma leitura contextualizada da Bíblia, né? Sim. É simples, tem tudo isso que você estava dizendo, mas embora seja uma mensagem extremamente atual, algumas coisas foram escritas dentro de uma cultura específica, dentro de um contexto dado. Né? E isso é muito importante que a gente entenda. Sim. Eu acho que a gente precisa ler a Bíblia e se transportar para aquele tempo. Exatamente. E aí que está a beleza disso, né? Exatamente. Como é que eles viviam? Por que eles estão falando dessa forma? Era a cultura? Então tá, estamos falando agora do povo judeu. Como vive o povo judeu até hoje? Porque eles preservaram essa cultura até os nossos dias. Então, não é tão difícil entender. Você encontra um monte de livro falando sobre judaísmo. Se você entra na internet, então, você não precisa nem se dar ao trabalho de... Hoje em dia está muito simples, né? Muito simples. Você digita lá, você consegue
entender um pouquinho da cultura deles, aí você vai entender o porquê eles agiam dessa forma. Coisas estranhas para nós, era super comum para eles, né? Eles preservavam muito mais os costumes, eles respeitavam muito mais, né? A nossa cultura já é meio banalizada, então é difícil entender. A gente acha muito distante, Deus, né? Como que eles agiam dessa forma? Que estranho. Mas é porque nós não entendemos, nós não vivemos assim. É, muito diferente. Muito. Mas olha, Cristina, parabéns pela pesquisa, pela profundidade em que você mergulhou aí na Bíblia e trouxe pra gente esses mitos quebrados. Eu espero que a tua investigação pela Bíblia continue, porque, né, ela sempre tem muita coisa a dizer para todos nós. Tem. Inclusive o Michelson Borges, meu amigo, mandou um abraço para você, porque bom. vocês estão trocando ele também. Muito, ele tá trocando umas figurinhas muito. boas aí, né? Muito. Inclusive o livro, na segunda edição, vai crescer bastante. O Michelson tem me ajudado muito nesse sentido. Ele já tem um trabalho de longa data, é um trabalho maravilhoso, então tem me ajudado bastante. Agradece ele, manda um abraço para ele também. Legal. Muito obrigado, viu, Cristina? Eu que agradeço. Por favor, volte mais vezes. Volto sim, tá muito bom. Obrigado. Obrigada. Um prazer muito grande ter te conhecido. Foi meu.